Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver detalhadamente, ou seja, vai ser longo, o nosso exercício 23 do capítulo 21 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. O enunciado do exercício 23 é o seguinte: na figura, as partículas 1 e 2 de carga Q1 igual a Q2, valendo mais 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, estão no eixo Y, a uma distância d igual a 17 centímetros da origem. A partícula 3 de carga Q3 igual a mais 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb é deslocada ao longo do eixo X de x igual a 0 até x igual a 5 centímetros. Para que valor de x o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 sobre a partícula 3 é, na letra A, mínimo e na letra B, máximo? Próximas perguntas são: qual é o valor na letra C, mínimo, e na letra D, máximo, do módulo dessa força? Então note, ele fez dois conjuntos de pergunta. Ele quer saber onde a força que 1 e 2 fazem e 3 assumem valores mínimo e máximo, não o valor da força, mas onde, em que posição do eixo X isso ocorre. E depois ele pergunta, no segundo bloco, quais são essas forças? Quanto vale a força mínima, ou seja, quando ela está no X que me garante o valor mínimo, qual é o valor dessa força? E qual é o valor dessa força máxima, ou seja, quando ela está no valor de X que garante uma força máxima, qual é o valor dessa força? São essas as 4 perguntas do exercício. Gente, para responder a pergunta da letra A, ela é bem simples. A gente vai gastar bastante tempo para responder a pergunta da letra B. Mas a pergunta da letra A é bastante simples. Olha aqui comigo. O que ele quer saber na letra A? Letra A. Ele quer saber qual é o valor de x, quanto vale x, para que a força resultante na partícula 3 seja mínima. Para que ela seja mínima, assuma o menor valor possível. Nós vamos fazer esse exercício aqui só conversando aqui com vocês, só mostrando a simetria da figura. Repara o seguinte: existe algum lugar que eu coloco essa partícula 3 entre 0 e 5 centímetros, porque essa é uma exigência do exercício, olha aqui, ó, entre 0 e 5 centímetros. Existe algum lugar que eu coloco essa partícula 3 que a força vai ser 0? Porque se for 0, ela é o menor valor possível em módulo. Outra vez, ele quer em módulo. Olha, segue aqui o laserzinho, ó. Módulo da força eletrostática. Então, se assumisse um valor negativo, ainda que aparecesse um valor negativo, o módulo seria positivo. Então, se existe um lugar onde essa força vai ser 0, onde ela vai ser 0, é o menor valor possível em módulo. Se não existir, nós vamos ter que fazer algumas manobras matemáticas, é lógico, levando em conta as condições físicas do problema, para descobrir onde isso acontece. Mas vamos começar da seguinte forma. Vamos pegar essa partícula 3, ela não está mais aqui, e vamos colocar ela sobre o eixo do X, só que lá no 0, 0. 0 no X, 0 no Y. Ó, eu trouxe a partícula 3 para cá, nessa bolinha verde que eu estou desenhando aqui na interseção entre Y e X. Vou assumir ainda que, para todo o exercício, vou assumir que o eixo Y vai ser positivo para cima e o eixo X vai ser positivo para a direita. Isso vai valer para todo o meu exercício.
olha o que vai acontecer. A partícula 3 está lá no zero, ela não está mais na posição que a figura estava indicando inicialmente. Ela está no zero. Qual é a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 3, pessoal? A força que a partícula 1 faz sobre a partícula 3 é de repulsão. Por quê? Porque a carga da partícula 1 é positiva e a carga da partícula 3 também é positiva. Então, aqui, neste ponto onde está a partícula 3, vai aparecer uma força apontando para longe, tentando mandar essa partícula 3 para longe. Esta força, nós vamos dar o nome para ela de força que a partícula 1 faz sobre a partícula 3. Note que elas estão todas em cima do eixo Y, ela só pode empurrar a partícula 3 diretamente para baixo. E qual é a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 3, pessoal? Olha aqui, ela vai ter uma força para cima. Por quê? Porque a partícula 2 é positiva, a partícula 3 também é positiva e elas se repelem. Então vai ter uma força que a partícula 2 faz sobre a partícula 3. Vai aparecer uma força aqui para cima, só tem essa possibilidade que a partícula 2 faz sobre a partícula 3. Nota o seguinte, também, que a carga da partícula 1 é igualzinha à carga da partícula 2. A distância que a partícula 1 está da partícula 3 é a mesma distância que a partícula 2 está da partícula 3. Ambas estão a essa distância d. Se elas têm a mesma carga, e estão à mesma distância da partícula que eu quero medir as forças entre elas são exatamente as mesmas. Vamos escrever isso aqui? Olha aqui, ó. Vou escrever isso aqui no cantinho. Que a força por simetria, a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 3 é igual à força que a partícula 2 faz sobre a partícula 3. Elas têm o mesmo valor. Vamos chamar esse valor só de F. Ó, F13 vale F e F23 vale F. Olha para a figura que a gente desenhou aqui, ó. Olha para essa figura que a gente desenhou aqui. Vamos escrever a segunda lei de Newton para este cara. Como é que fica a segunda lei de Newton para esse cara? Fala que a força resultante é igual a soma de todos os vetores forças que tem na figura. Eu tenho um vetor que aponta para cima, F2, 3. E eu tenho um vetor que aponta para baixo a gente está chamando de negativo, contrário à orientação do eixo, F1, 3. Só que a gente já sabe aqui, ó, essa verde é muito importante, que por simetria, F1, 3 é igual a F2, 3, que tudo vale F. A força resultante vale F2, 3, que vale F, menos F1, 3, que vale F. Isso aqui vale 0. Opa, é o que a gente falou ali. Existe um lugar onde essa força resultante vale 0? A gente achou que existe. A força resultante vale 0 se e somente se eu colocar essa partícula, ó, isso aqui é 0, se e somente se, para eu ter colocado essa partícula em x igual a 0 metros. 0 centímetros, 0 metros dá na mesma. Tá? Então, a resposta da letra A está aqui. Olhando para a simetria do problema, colocando os vetores nas posições que eles têm que ser colocados, vendo que as cargas são iguais, as distâncias são iguais, se eu colocar a partícula no ponto 0, a força resultante sobre ela vai ser 0. Se a força resultante deu 0, este é o menor módulo da força possível. Aqui a gente já matou a letra A e letra C.
Tá? De brinde, a gente já matou a letra A e a letra C. Se vocês já quiserem colocar a resposta da letra C, qual é o valor para a força resultante ser o menor possível? Eu coloquei ela na ponto zero e descobri que, por simetria, este valor dá zero. Então, aqui, ó, vou grifar aqui para vocês. Este cara aqui é a resposta da letra A. Tá aqui. Mas este cara aqui é a resposta da letra C. Então, tem dois valores aqui já calculados, A e C. A gente vai fazer o C um pouco diferente também para mostrar que realmente é no x igual a zero que essa força vai dar zero, vai ser o menor valor possível. Vamos então para a letra B do meu problema. Vamos para a letra B. A letra B eu vou copiar a figura na próxima página e a gente vai resolver ela de forma bem detalhada que vai fazer o exercício ficar grande, essa tal de letra B. Muito bem, pessoal, a gente está aqui na próxima página, trouxe a figura para cá e agora na próxima página nós queremos saber a que distância do eixo x eu devo colocar a partícula 3 para que a força resultante seja a maior possível. Então, em que distância isso vai me dar um valor grande? Para isso, a gente vai fazer uso do cálculo diferencial. Agora, a gente não vai ter como fugir disso. Então, olha o que ele quer saber de mim. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Ele quer saber essa distância x aqui. Quanto vale x daqui até aqui, se é nessa posição que a partícula 3 está desenhada, que a força resultante vai ser máxima. Então aqui eu tenho um monte de coisinhas para levar em consideração e a gente vai levar em consideração tudo isso aqui agora. Então vamos com bastante cuidado. De novo, essa é a letra grande do exercício. Eu vou apagar esse x e depois eu vou colocar ele de novo em um determinado momento aqui para a gente, tá? Então, por que eu vou apagar esse x aqui? Repara aqui. Para calcular força, a gente já sabe que para calcular força eu uso a lei de Coulomb entre duas cargas sempre. Qual é a lei de Coulomb, senhores? A lei de Coulomb fala para mim que a força entre duas cargas é igual a 1 sobre 4πε0, 4πε0, valor da primeira carga, valor da segunda carga, sempre aos pares, lembrem disso, isso é muito importante. E a distância que separa essas duas cargas ao quadrado. A distância que separa essas duas cargas ao quadrado. Essa distância que eu coloquei aqui não tem nada a ver com a distância D que está anotada na figura. Por quê? Porque eu quero saber a distância de separação entre as cargas 1 e 3 e 2 e 3, e não entre 1 e o centro e o 2 e o centro. A 3 agora não está mais no centro, não está mais aqui, ó. Ela não está mais aqui. Ela estava aqui para a situação de mínimo. Eu quero saber agora qual é a situação de máximo. Então, para usar essas duas coisas aqui, pessoal, a gente tem de todo jeito que saber qual é a distância da partícula 2 até a partícula 3. E da partícula 1 até a partícula 3, que aí eu uso aquela fórmula uma vez para a partícula 1, 3, outra vez para a partícula 2, 3. Certo? É um método, vai dar certo com toda a certeza do mundo. Só que eu posso aproveitar muito bem, mas muito bem mesmo, a minha simetria dessa figura. Repara só, que se eu chamar essa distância da 1 até a 3 de H, a distância da 2 até a 3 também vai ser H, não vai? Ó, as duas estão à mesma distância, as duas estão à mesma distância D, as duas estão à mesma distância D. Essa distância x aqui, que agora sim vou anotar, é fixa para as duas, logo o H da de cima tem que ser igualzinho ao H da de baixo. Isso está me falando o quê? Está me falando que a força, só o módulo, hein?
Isso aqui está me falando que a força que a 2 faz na 3 é igual, em módulo, à força que a 1 faz na 3. A orientação vai ser outro, o sentido vai ser outro, vai ser tudo outro, mas o módulo, vamos colocar aqui, ó, módulo vai ser idêntico. O módulo vai ser idêntico. Só uma informação, talvez a gente use isso de uma outra forma no decorrer do nosso exercício aqui, tudo bem? Mas essa informação é interessante para a gente aqui. Vamos colocar aqui, já que eu sei que isso é verdade, vamos decompor a força que 1 faz em 3 e 2 faz em 3, ali naquele ponto 3, onde 3 está. Para isso, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, um eixo sobre a partícula 3. Ó, coloquei esse eixo aqui, ó, sobre a partícula 3, senhores. Vamos colocar ele bem direitinho sobre a partícula 3 aqui. Centrei na partícula 3, coloquei esse eixo sobre a partícula 3 e ele está lá. Esse vai ser o meu novo eixo Y. Professor, posso mover esse eixo? Deve mover esse eixo para que ele fique mais fácil de você analisar a sua questão. De novo, positivo para cima, eu estou colocando um eixo Y auxiliar aqui. Vamos pontilhar esse eixo Y para ele não atrapalhar a minha vida aqui. Então, vamos pontilhar ele porque eu preciso escrever um monte de coisinhas aqui ainda. Tá aqui. Vamos ver qual é a força que a partícula 2 faz na partícula 3. A força que a partícula 2 faz na partícula 3, gente, é segundo a orientação aqui. Vamos trocar de cor. É segundo a orientação da reta que une a 2 com a 3. Então, para cá, ó, para cá, eu vou ter uma força que a partícula 2 faz sobre a partícula 3. Vamos anotar? Força que a partícula 2 faz sobre a partícula 3. A mesma coisa, se eu levar em consideração a força que a partícula 1 faz na partícula 3. Eu sigo a orientação. Por que para longe? Para longe porque são cargas de mesmo sinal. São cargas de mesmo sinal. Tanto a 1, a 2 e a 3, todas são positivas, vão ter forças de repulsão ali. Então, que a 1 faz na 3. Desenhei essas? Desenhei. Olha, vamos voltar aqui. Se o D é igual para todo mundo, se o D é igual em cima e embaixo, o X é o mesmo, não tem como não ser. O H, então, vai ser o mesmo. Significa que esse ângulo aqui vai ser igual a este ângulo aqui, que a gente vai anotar agora. Então, ó, este ângulo aqui vale θ. Logo, o ângulo de baixo também vale θ. Logo, para todos os outros casos aqui, também vale θ. A gente pode colocar porque são opostos pelo vértice. Então, aqui vale θ, embaixo também vale θ. Certo? Vamos ver uma outra sacada aqui ainda, olhando os vetores. A primeira coisa que eu tento identificar, não estou falando que tem que ser sempre assim, é sempre identificar os vetores. Mas olha, o vetor 2, 3 e o vetor 1, 3 não estão nem em cima do eixo X, nem em cima do eixo Y. Logo, eu tenho que decompor este vetor. Então, vamos decompor este vetor aqui. Ó, vamos decompor o vetor 1, 3 aqui no eixo dos Y. Tá? Vamos decompor ele aqui no eixo dos Y. Vai aparecer um vetorzinho aqui para baixo. Ó. Isso, apareceu um vetor aqui para baixo. E esse aqui, decomposição dele. Vou até tirar, já decompus. E vamos decompor o 1, 3 aqui no eixo dos X. Na hora que eu decompor ele no eixo do X, é só subir isso aqui e ver aonde que ele bate ali no eixo do X. E vai aparecer um vetor, vou botar um pouquinho fora do centro só para poder ficar mais visível. Vai aparecer um vetor aqui, ó. Vai aparecer um vetor aqui.
Já que eu decompus, vamos dar nome para esses caras aqui. Este cara aqui para baixo chama F, que 1 faz em 3, só que está sobre o eixo do Y. E esse cara para frente aqui é F, que a 1 faz em 3 e está no eixo do X. Está aqui. Eu faço essa mesma coisa, a mesminha coisa, para o vetor 2, 3, já que ele não está em cima de eixo nenhum. Então, se eu decompor ele aqui para baixo, para o x aqui, note vocês que ele vai ter o mesmo tamanho, se eu fiz o mesmo vetor, né? Tem que ser tudo por simetria, ele tem o mesmo tamanho do que o f13x. Decompus, vou apagar esse auxiliar que eu coloquei aqui e vou escrever que este cara é o F1, opa, vamos corrigir aqui que ficou um errinho de nada aqui, um pontinho que eu não queria, vai ser o F2, 3 no eixo X, vai ser o F2, 3 no eixo X. Agora, se eu decompor ele para cá, ó, eu vou achar o F2, 3 no eixo Y. Podemos apagar o apoio para decomposição e eu escrevo que aquele vetor para cima é o F2, 3 no eixo Y. Olha, a figura está aqui, um tanto quanto poluída agora, mas cheio de informações importantes. A informação que eu já vou considerar rápida aqui é que, como a gente já entendeu a simetria disso tudo, e se não entendeu, para, dá pausa no vídeo, volta quantas vezes for preciso e perceba que existe uma simetria devido a essas distâncias serem iguais lá na figura original e as cargas 1 e 2 serem iguais também, a gente vai ter toda a certeza do mundo que a força com que aparece aqui empurrando a partícula 3 para cima no eixo Y devido à partícula 2 é igualzinha à força que empurra a partícula para baixo no eixo Y devido à carga 1. Então, não tem força resultante no eixo Y. A força resultante no eixo Y é 0. Então, isso só por simetria. E a força resultante no eixo X? A força resultante no eixo X, essa é o que vai me permitir calcular o máximo, onde que ela vai ser máxima ali, né? O valor do X para que ela seja máxima e o valor máximo da força, é igual, gente, ó, a força com que A1 empurra A3 no eixo X, e nota que é para a direita, por isso que é positivo naquela figura, mas também para a direita aparece a força que A2 empurra A3 no eixo X. Mas a gente já sabe, né, que por simetria a força 1,3 é igual à força 2,3. Logo, a 1,3x é igual a 2,3x. A gente pode trocar isso tudo por uma letra só. Ó, vamos anotar aqui para falar que a gente não anotou, que a força, vou botar aqui um mas, hein? Mas a força 1,3x é igual à força 2,3x por simetria. E a gente vai chamar esse cara aqui de F'. Pronto. Todos dois vão chamar F'. Então, como é que fica a força resultante? A força resultante no eixo X? A força resultante no eixo X vai ser, vamos chamar F aqui, tá? F'x. Tudo bem, gente? Vamos chamar esse cara de F'x, porque está apontando no eixo X. Então, como é que fica a força resultante ali no eixo X? Força resultante no eixo X vai ficar F'x, porque a F1,3x vale F'x, mais a força F2,3x, que também vale F'x.
que significa isso? Que eu estou somando duas coisas iguais e que a força resultante no eixo do x vale 2 vezes a F'x. Mas quem que é a F'x? Ou ela é a F13x ou ela é a F23x. Vamos olhar aqui então quanto vale a F13x? Muito importante para a gente analisar quem vale essa F13x nessa figura. Muito importante. Então, eu vou apagar a figura toda, dar uma última olhada nela aqui. Se precisar, volta o vídeo. Se eu fosse, você já estaria copiando tudo isso. Vamos apagar a figura quase toda aqui. Vamos deixar só a F13 ou a F23, como queiram. Vamos deixar a F13, tá? Então vamos apagar essa figura toda aqui. Pessoal, aqui ó, apaguei a figura e já redesenhei o vetor F13. F13, não coloque esse X ali por enquanto, tá bom? F13, tá? Aqui meu vetor F13, aquele X estava de gaiato ali, nunca esteve ali. Na hora que eu decomponho esse F13 no eixo X, o que eu vou ver? Olha lá. Olha o que a gente vai ver aqui, ó. Vou até botar isso aqui com a linha mais grossa. Eu vou ver isso aqui. Ó. Opa. Eu vou ver isso aqui, ó. O tamanho da F13 no eixo do X. Então, aqui está a F. Agora sim, eu tenho a F13 no eixo X. E eu tenho que estudar essa decomposição, né? A gente vem fazendo isso já tem algum tempo, eu tenho que estudar essa decomposição. Quem é a F13 no eixo X? Vai ser sempre a original, ou seja, aquela F13, sem nada, vezes seno o cosseno do ângulo. Este caso é cosseno, porque eu rotacionei essa seta, eu projetei essa seta em cima do eixo que eu rodei o ângulo θ. Se eu tivesse pegado essa seta e rodado ela para cá, ela cairia aqui, não é isso? Eu rodei para o lado que tem o ângulo θ, vamos pensar assim. Então, vezes o cosseno de θ. Toda vez que a projeção está em cima, está em contato com o ângulo θ, a gente usa cosseno. A gente já aprendeu isso na sala de aula. Acredito que todos que estejam vendo esse vídeo já tenham entendido isso. E isso é muito importante para a gente. Uma outra coisa mega importante é saber quem é este cosseno de θ na minha figura. Na minha figura, olha para essa figura aqui agora, hein? Vamos grifar esta figura. E na minha figura, eu vou aproveitar este triângulo que eu estou fazendo um rachurado nele aqui agora, que eu estou colorindo ele. Ó. Nesse triângulo aqui, a gente consegue determinar quem é o cosseno de θ. Por quê? Porque o cosseno de qualquer coisa em geometria, em trigonometria, é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Na nossa figura, olha naquele triângulo colorido lá em cima, vamos ver quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Então, o cosseno de θ é igual a... O cateto adjacente ao ângulo θ, olha na figura ali, o cateto que está coladinho com o ângulo θ, é o x, é a distância que eu quero saber, x. E a hipotenusa nós chamamos de h. Só que nota que h é uma construção minha. Este h aqui, senhores, não foi dado no exercício. Mas eu também consigo determinar esse h. Quem vale este h? Olha lá nesta figura. Quem é o h? O h é a hipotenusa de um triângulo retângulo onde eu conheço o ângulo D
o lado D, e eu quero saber o lado X. Então, eu vou aproveitar essas duas façanhas e vou falar para vocês que H, usando muita geometria, sempre importante, tá? É igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Certo? Então, a gente pode reescrever o cosseno de θ. A gente pode e vai reescrever o cosseno de θ. Ó, cosseno de θ como sendo x sobre h. X sobre h. Ó, o h eu vou escrever levemente diferente. X ao quadrado mais d ao quadrado, tira a raiz. Só que a raiz desse cara eu vou escrever assim, ó, meio. Meio e raiz quadrada é a mesma coisa, nós já estamos vendo isso há bastante tempo. É importante saber essas regrinhas de potência, pessoal. Depois a gente vai organizar todas essas equações que a gente vai precisar colocar na próxima página. Certo? Então, olha aqui. Vamos ver quem é a força resultante em X ainda. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é a força resultante em X ainda. Ó, força resultante em X. Força resultante em X vai valer duas vezes, olha aqui, duas vezes, a Fx'. A Fx' pode ser a F13x. Lembra disso? Pode ser a F13x. Então, ela vai ser a F13x, que é a mesma coisa que fazer duas vezes a força F13 cosseno de θ, né? Ó, aqui, ó, a F13x vale a F13 cosseno de θ, é o que eu coloquei aqui. A força resultante, senhores, a força resultante no eixo X, portanto, vale duas vezes a F13. Como é que eu calculo a F13? Aqui, ó, pela equação que Coulomb já tinha mostrado para a gente. Então, vai ficar duas vezes 1 sobre 4πε0, 4πε0, que multiplica Q1, Q3, Q1, Q3, sobre a distância que separa Q1 e Q3 ao quadrado. A distância que separa eles ao quadrado é o h ao quadrado, olha ali na figura. A distância que separa Q1 e Q3 é o h ao quadrado, h ao quadrado por causa da fórmula, vezes o cosseno de θ. Vamos pegar todas essas equações e colocá-las de um jeito organizado aqui na próxima página. Vamos ver o que a gente pode trabalhar com isso. Nota que eu ainda não estou calculando quem é máximo ou para quanto o x é máximo. Eu estou organizando as minhas equações de força, já que eu quero saber onde a força é máxima. Então, eu tenho que saber qual é a força resultante que atua sobre a minha partícula 3. Tá? A força resultante que atua sobre a minha partícula 3, que eu chamei de força resultante no eixo X, porque no eixo Y a gente já viu que elas cancelam, está sendo dada por esta equação que eu escrevi aqui agora. Está sendo dada por esta equação que eu escrevi aqui agora. Então, a gente vai pegar as equações relevantes e a gente vai levar essas equações relevantes para a próxima página. Vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Vamos lá? Já está aqui na próxima página, então, com as equações relevantes já colocadas nela. E vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Olha aqui o que a gente pode fazer. A gente pode colocar no lugar... A gente pode colocar no lugar de cosseno de θ aqui, ó, no lugar de cosseno de θ aqui, o valor dele.
Então, a gente vai trazer este termo do valor do cosseno de θ para cá. A gente vai trazer este valor, para cá. E a gente também vai trazer para o lugar do h o valor de h. Então, a gente vai trazer esse valor de h. A gente vai trazer este valor de h para onde tem h. Tudo certo? E a gente vai reescrever essa equação da força resultante sobre a partícula 3. Então vamos lá, gente. Vamos reescrever segundo eu falei aqui. Vamos fazer essas substituições e reescrever. Vai ficar assim a minha equaçãozinha, ó. Vai ficar assim. F, escrevendo de outra cor, F resultante em x vai ser igual a, já fazendo a devida simplificação lá do 2 com o 4, vai ficar 1 sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0. A gente vai sempre organizando essa equação. Aqui agora vamos fazer a barra de fração, vamos fazer ela um pouco maior. Vai ficar Q1, Q3, Q1, Q3 sobre h ao quadrado. Mas quem é h ao quadrado? É só elevar esse h ao quadrado e eleva os dois lados então, né? Se eu elevo os dois lados, o h ao quadrado corta este quadrado com a raiz aqui, ó. H ao quadrado vai dar x ao quadrado mais d ao quadrado. Então vamos fazer isso. H ao quadrado, já vou colocar o valor de h ao quadrado. X ao quadrado mais d ao quadrado. Tá aqui. Já está com h ao quadrado. Não venham me colocar um quadrado aqui. Eu já elevei ao quadrado. Não pode de jeito nenhum ter esse quadrado. Prestem atenção. Vezes o cosseno de θ. Mas eu sei quem é o cosseno de θ. Olha ali em vermelhinha na linha de cima. O cosseno de θ vai valer, vamos escrever o cosseno de θ aqui, vai valer x sobre, vamos escrever essa raiz ali, ó, x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a meio. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos reorganizar essa equação, mas vamos multiplicar esse termo por esse, porque tudo é multiplicação, né? São 3 termos multiplicando. Eu vou multiplicar esta potência, já que elas têm a mesma base, x2d2 e x2d2 a meio aqui. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui e vamos reescrever na linha de baixo, de outra cor de novo. Mas vamos reescrever essa equação no seguinte formato, ó. Vai ficar força resultante no eixo x é igual. Só vou agrupar também esse Q1, Q3 aqui para o lado de cá, tá? Vai ficar Q1, Q3, tá aqui, sobre 2π epsilon 0. Estou multiplicando Q1, Q3 pelo 1. Embaixo continuo só com 2π epsilon 0. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar com dois termos bem distintos. Um termo só com coisas constantes. Isso aqui é tudo que está aqui é constante. O Q1 e o Q3 foi dado, não pode mexer. O 2 é 2, o π é um número constante. E o epsilon 0 é uma constante física. Vezes, vamos fazer aquela fração ali agora, onde em cima vai ter x, e embaixo eu conservo a base e somos expoentes. X ao quadrado mais d ao quadrado elevado. Aqui tem um que só os inteligentes podem ver. 1 mais meio, 3 meios. Tá aqui, 3 meios. Então, pessoal, acabei de descobrir, depois desse esforço gigantesco que a gente fez aqui, depois dessa coisa enorme que a gente está fazendo, ainda não achei a resposta da letra B. Eu falei para vocês que a letra B ia ser grande e a gente ia fazer detalhado. O que eu achei? Eu achei o valor da força resultante. Sobre a partícula 3. A gente sabe que no y dava 0, ali a gente já viu por simetria, e no eixo x me sobrou isso. Então, é só essa é a equação de
toda a força que está sendo aplicada sobre a partícula 3. E eu vou pegar essa equação agora, vou colocar numa próxima página, apesar de ainda ter espaço aqui. Para quê? Para que a gente descubra o que o exercício quer. O que o exercício quer? Ele quer que eu descubra o valor desse x aqui, ó, gente. O valor desse x aqui. Para quê? Para que esta FRX seja máxima. E para isso a gente usa cálculo diferencial. Vamos ver lá na próxima página, já com essa equação na próxima página, qual é essa condição no cálculo e como é que a gente vai estar trabalhando isto. Pois bem, aqui a gente está na próxima página, a equação já estava aqui para a gente ganhar um tempo. E o que a gente precisa fazer para descobrir agora o valor desse x? Ó, grifei ali. O que eu quero fazer? Eu quero descobrir quanto vale este valor de x para que a FR de x seja máxima. Gente, condição para achar um máximo e um mínimo lá do cálculo diferencial. Eu pego e faço a derivada da função da FR de x em função daquilo que eu quero calcular, que é o x, derivo isso e igualo a zero. Quando eu fizer isso, eu vou achar um máximo ou um mínimo. A outra condição que a gente precisa fazer é derivar de novo e ver se a derivada foi positiva ou negativa, e a gente sabe se é máximo ou mínimo. Essa segunda parte a gente não vai precisar fazer, porque a gente já sabe que o mínimo vai ocorrer para x igual a zero, lá por simetria na letra A, que foi pequenininha, rápida, só a letra B que vai ser demorado aqui para a gente. Então, aqui vai ser uma condição de máximo. Vamos escrever então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou derivar toda aquela fórmula ali de cima, aquela fórmula grande ali de cima, vou derivar ela em função de x. Fazer um d dx daquela equação que está ali em cima. A equação é Q1, Q3 sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0, que multiplica. Só que eu vou pegar essa parte de baixo da fração aqui e vou jogar lá para cima. Vou jogar ela aqui para cima. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu troque o sinal do expoente ali. Tá? Então, a gente vai fazer isso e vai trocar o sinal do expoente ali. Vai ficar assim, então, ó, x, estava em cima, continua, vezes x ao quadrado, mais d ao quadrado, elevado a 3 meios negativo, menos 3 meios. Por que o menos? Porque eu subi. Eu tirei da parte de baixo da fração e coloquei na parte de cima da fração. Na hora que eu derivar, tem que dar zero. Então, vamos fazer esta derivada aqui, pessoal. Vamos fazer ela. Olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever agora o termo que é constante para fora da derivada, né? Não preciso derivar a constante. Isso aqui é constante. Isso aqui vai para fora da derivada. Eu vou escrever em duas cores para a gente saber quem era a constante em verde e quem não era a constante em outra cor. Mas eu já vou fazer a derivada deste outro termo todo aqui, desta multiplicação. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, na linha de baixo. O que era a constante? Q1, o Q3, sobre 2π epsilon 0. 2π epsilon 0. E o outro termo nós já vamos derivar ele. É uma derivada do produto. Nota que tem um sinal de vezes aqui, ó. Nota que tem um sinal de vezes aqui. É a derivada do produto. E a derivada do produto fala para mim que é a derivada do primeiro, derivada de x dx dá 1. E mantém o segundo. X ao quadrado mais d ao quadrado elevado a menos 3 meios. Mais a primeira
o primeiro termo do produto ali é o x, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é um pouquinho maior, porque é uma regrinha da cadeia. Deriva fora do parêntese, vai ficar menos 3 meios, vezes o parêntese, x ao quadrado mais d ao quadrado. Só que como eu derivei o parêntese, eu tenho que diminuir 1 do expoente. Menos 3 meios menos 1 vai ficar menos 5 meios. Menos 5 meios. Vezes ainda a derivada de quem ficou dentro do parêntese. Tem que fazer a derivada, já que é regra da cadeia, de quem ficou dentro do parêntese. A derivada dali vai dar 2x. Estou fazendo a derivada um pouco mais rápida aqui, porque a gente já sabe derivar. Vamos colocar então aqui o colchete abraçando todo mundo aqui. Abracei todo mundo no colchete. Vamos ver o que eu posso fazer nesse segundo termo grandão aqui, para poder diminuir ele. A gente vai reescrever mais uma vez essa equação para depois trabalhar ela, hein? Mas tudo isso tem que ser igual a zero, a gente não pode esquecer disso, né? Então, ó, o que a gente pode fazer com esse termo ali? Eu posso cortar esse 2 de baixo com este 2 de cima. Eu posso multiplicar esse 3 com esse x aqui para ficar tudo juntinho. E posso pegar este x, vou fazer redondinho aqui, né? Redondinho, modo de dizer, e multiplicar por esse x. Se eu fizer tudo isso que eu marquei aqui, poluir a nossa coisa aqui em cima, vamos despoluir agora e vamos escrever como ficou essa igualdade a zero, já que eu já derivei e igualei a zero. Vai ficar assim, ó. Vai ficar Q1, Q3, sobre 2πε0, 2πε0, que multiplica. Olha, vamos colocar isso aqui já numa ordem melhorada. Depois eu coloco parênteses, colchetes, chaves, o que for preciso aqui pra gente. Vamos colocar isso numa ordem melhorada. Eu já vou trazer tudo isso aqui que está com expoente negativo, ó, para baixo da fração de novo. Então vai ficar 1, passando de cima para baixo, tem que trocar o sinal do expoente. X ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. 3 meios, tá aqui. Ó o jogo de sinal. Mais com menos aqui, ó. Mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos. Em cima vai ficar 3x ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado, pelo que eu já mostrei naquele rabisco de cima. Peguei este 3 aqui, multipliquei pelo esse x aqui e multipliquei por esse x aqui, 3x ao quadrado. E vou trazer aquela potência negativa para baixo, só para ficar positiva. Vai ficar x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 5 meios. Ponho os colchetes e igualo a zero. Nota uma coisa agora bem importante. O que é importante aqui que a gente está falando? Que este cara aqui, pessoal, ó, vou marcar aqui, ó, este cara aqui nunca vai ser zero. E a minha derivada tem que dar zero. Então, quem que vai ser zero? Este lado de dentro dos colchetes aqui. Este lado tem que ser zero. Então, só isso vai dar zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso na próxima página ali e igualar isso a zero. Para quê? Para que a gente descubra, não perca de vista, está marcado ali em cima, mas não perca de vista quanto vale x. Eu quero saber quanto vale x para que isso tudo dê zero. Vamos lá para a próxima página, então, que já está lá a nossa equação. Olha lá, a equação já estava aqui. Para poder que isso aqui dê zero, eu simplesmente vou passar este termo aqui, ó. Vou pegar este termo aqui e vou passar para o outro lado do sinal de igual, só que eu vou escrever de trás para frente. E vai ficar assim, olha aqui, ó.
3 x ao quadrado dividido. Positivo, professor? Positivo, porque eu passei ele para o outro lado do sinal do igual, hein, gente? Dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 5 meios é igual ao que ficou desse lado, igual a esse termo aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado mais d ao quadrado a 3 meios. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este termo que está aqui embaixo e vou passar para o lado de cima aqui da fração, vou multiplicar cruzado, tá? Vou passar ele para lá. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero botar tudo que tenha a minha variável x de um lado do sinal de igual e tudo que não tenha do outro lado do sinal de igual. Vamos fazer isso então. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo isto dividido por x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 5 meios. Notem os senhores aqui, ó, vou fazer um grifo aqui pra gente. Notem os senhores que esse lado de baixo é igual a este lado de cima na base da potência. Então, isso aqui conserva a base e subtrai os expoentes numa divisão, né? Mas tudo isso aqui, antes de fazer isso, é igual a... Vamos reescrever esse bacana aqui? Vamos aqui a gente reescrever esse cara. Fazendo essa divisão aqui de potência, a gente vai escrever ele sendo assim, ó, vai ficar 3x ao quadrado, conserva a base, x ao quadrado mais d ao quadrado, olha, conserva a base e diminui 3 meios menos 5 meios. Se eu fizer 3 meios menos 5 meios, dá menos 1. Faz aí menos 1 igual a 1 do lado de cá que estava sobrando. Vamos escrever isso então na forma de fração de novo. Vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado dividido. Nota que falei para vocês que ia ser bem lento, bem detalhado, mostrando todas as passagens. Por isso que os exercícios demoram. X ao quadrado mais d ao quadrado. Era menos 1, veio mais 1, tem 1 aqui que só os inteligentes podem ver. Não vamos colocar ele, deixa só para os inteligentes verem mesmo. Igual a 1. Vou pegar esse cara, jogar para o lado de lá multiplicando, para a gente poder separar os termos x do que não tem x. É por isso que eu vou fazer isso. Então, ó, vai ficar assim. 3x ao quadrado igual a 1 vezes isso. Vai dar isso mesmo. X ao quadrado mais d ao quadrado. Jogando esse x ao quadrado para o lado de cá, para fazer a separação de variáveis e reescrevendo, vai ficar aqui 2x ao quadrado, né? Ó, já fiz a subtração. 3x menos o x que veio para cá. 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado igual a d ao quadrado. Pessoal, facinho demais aqui agora. X ao quadrado é igual a d ao quadrado sobre 2. Deixei só o que tem x do lado de lá. Mais uma linha, vamos lá.
Tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Vou fazer isso, ó. Tira a raiz quadrada dos dois lados, tá aqui. Vai ficar que x é igual a d sobre a raiz de 2. Se eu fizer a radiciação, x é igual a d. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, não vou fazer tão devagar assim. Multiplicar por raiz quadrada em cima e embaixo, raiz quadrada de 2. Vai ficar d raiz de 2 sobre 2. Este é o valor do x para o qual a f de x vai ser máxima. Eu só vou copiar isso para a próxima página e a gente vai achar o valor mesmo, porque ele quer saber, ele me deu os números, né? Vamos achar esse número. Pronto, aqui na próxima página, pessoal, já tem a nossa equação que me fala em que posição a força resultante vai ser máxima na partícula 3. E eu sei qual é o valor de D. Eu sei qual é o valor de D, então substitui, vai ficar assim, que x é igual a o valor de D, 17 centímetros. Então, passei para metros, 17 centímetros vezes a raiz de 2 sobre 2. Eu só vou dividir 0,17 ali, né? De 0,17, que é o 17 centímetros passado para metro, por 2. Então, x vai garantir um valor máximo da força resultante quando esse x valer 0,085, 0,085 raiz de 2 metros. Então, esta é a resposta da letra B. 0,085 raiz de 2 metros. Esta é a resposta da letra B. No Halliday, com certeza, ele vai ter aproximado este valor, vai ter feito um valor aproximado, vai ter multiplicado 0,085 vezes a raiz de 2, vai ter um valor aproximado. Eu gosto de trabalhar mais com valor exato, estou deixando o valor exato aqui para vocês. Então, depois de um bom tempo, depois de um bom nível de detalhes, a gente terminou a letra B. O que a gente vai precisar calcular agora? Letra C e D, e elas são bem pequenas em relação a tudo que a gente fez até agora. Então, vamos para a letra C e D. Para calcular a letra C e D, eu vou precisar da equação da força resultante. Porque agora na letra C e na letra D, eles querem que eu fale para você quanto vale mesmo a força resultante quando x for para aquele valor de mínimo, ou seja, para x igual a 0, e quanto vale o valor da força resultante quando x garantir que essa força resultante seja máxima, ou seja, para esse valor de x que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês, na lousa virtual para vocês. Então vamos ver lá aquela equação da força resultante, aquela equação geral. Por isso é importante demais trabalhar com letrinhas. Vamos lá, pessoal? Está aqui na próxima página a equação da força resultante. A importância de fazer a coisa literal é essa. Então olha aqui, ele quer saber quanto vale essa força para quando o x garantir que isso é mínimo. Então ele quer saber qual é a força resultante para x igual a 0. Poxa, muito simples essa. Muito simples mesmo. Olha como é que ela fica aqui, ó. É só colocar 0 no lugar do x. Vai ficar aqui a força resultante vai ser igual a... Não vou nem colocar valor para Q1 e Q3 aqui, vocês vão entender por quê. Q1, Q3 sobre 2π epsilon 0 está aqui, vezes, vou botar aquela barra de fração maior ali. A parte de cima vai dar 0 no lugar do x. Ah, então a gente já sabe que vai dar 0 qualquer coisa que eu colocar aqui. Sim, desde que a parte de baixo da fração não dê 0, né? Que seria uma coisa indeterminada. Mas não vai dar, olha aqui, vai ficar 0 ao quadrado no lugar do x, mais o d. O d vale 0,17, né? Ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. E a gente descobre
que a força resultante é zero quando x vale zero. Então, 0 newtons. Por quê? Porque isso tudo aqui dá zero. E 0 vezes qualquer coisa que esteja aqui na frente é zero. Então, a letra C foi só isso. E a letra D? O que ele quer saber na letra D? Na letra D, ele quer que faça a mesma dinâmica, só que ele quer saber quanto vale agora a força resultante. Pergunta dele, quanto vale a força resultante para x, quando x garantir que a força for máxima. Isso a gente acabou de descobrir na página anterior. E x vale 0,085, né? 0,85 raiz de 2. Metros. Tá aqui. Como é que fica, então, a equação? Vamos botar de outra cor aqui. Vai ficar que a força resultante é igual a... Agora eu vou colocar os valores de Q1 e Q3, tá? E os valores de Q1 e Q3 são dados lá na primeira página. Tá aqui, ó. Lá na primeira página. O valor de Q1 vale 3 vezes 2 a 10 a... 3,2 vezes 10 a menos 19. E o outro vale 6,4 vezes 10 a menos 19. Então, vamos lá. 3,2 vezes 10 a menos 19 no lugar do Q1. Ó, estou usando esta equação aqui, tá? Vezes 6,4 vezes 10 a menos 19. Valor do Q3. Tudo isto dividido por 2 π epsilon 0. Agora que é o pulo do gato. Eu coloco aqui o valor da letra x que eu quero. O valor da letra x que eu quero é 0,085 vezes a raiz de 2 dividido por valor da letra x de novo ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos botar isso aqui bonitinho na forma de um colchete. 0,085 raiz de 2 ao quadrado. Tudo ao quadrado. Mais d ao quadrado. D vale 0,17 elevado ao quadrado. Fecho colchetes e note vocês que a equação lá em cima fala para elevar a 3 meios. Eleva esse tudo aqui a 3 meios. E agora é só uma calculadora, pessoal. Mais nada. Então, vocês vão descobrir na hora que botar na calculadora esses números que a força resultante nesta posição de x, ou seja, na posição de máximo, onde a força vai ser máxima, vale aproximadamente. Agora sim eu vou colocar este valor sendo aproximado, porque eu já vou fazer a resolução da raiz quadrada na calculadora também, né? Então, ela vai valer 4,91. 4,91 vezes 10 a menos 16 newton. Então, eu achei tudo que o exercício queria. Nota de novo, é importante demais escrever a equação na forma literal várias vezes na nossa vida. Ah, não gosto de letrinha. Gente, é para facilitar. É para nos próximos passos esse negócio ficar menor. Senão eu ia ter que fazer todas aquelas contas com número para as letras A, B, C e D. E iam ficar muito maior do que todo esse exercício grande já ficou para a gente aqui, tá? Então, dessa forma aqui, a gente encerrou o exercício 23 do capítulo 21 de forma bem detalhada. E a gente se vê no próximo exercício.